Bom dia. Essa pesquisa, na verdade, é o recorte, é o capítulo 2 da minha dissertação de mestrado. E ela surgiu a partir da problemática no Instituto Federal de Rondônia, que é em Rondônia, capital, Porto Velho, que a gente observou que há uma grande evasão, uma grande desistência dos alunos. E a gente quis filtrar esses dados e entender como é com o cotista a evasão. Eles desistem mais, eles desistem menos, porque há aquela impressão que, por ser por uma nota diferente, por ser por cotas, o cotista desiste mais ou ele não chega no final da trajetória. Então, a partir daí, surgiu a nossa inquietação com relação à temática. A lei de cotas no Brasil é a Lei 12.711, de 2012, que ela dispõe sobre o ingresso tanto em universidades federais e instituições federais de ensino, que é onde eu me localizo, no Instituto Federal. E, na verdade, as pessoas pensam que cotas raciais são apenas raciais, mas, na verdade, também são sociais. Não há cotas apenas raciais no Brasil, né, nos institutos federais e universidades, mas sim sociais raciais. Da quantidade de vagas no cursos, metade é para alunos de escolas públicas e, dentro disso, as cotas para pretos, pardos e indígenas. Ou seja, são alunos oriundos de escolas públicas que têm uma cota determinada pelo censo do IBGE para alunos pretos, pardos e indígenas, né? Então, em agosto de 2022, a lei de cotas vai completar 10 anos. E na própria legislação consta que ela tem que ser reanalisada. Ou seja, precisaremos de informações, por ser uma política transitória, para ver se ela alcançou seus objetivos. Então, por isso, começou esse estudo dentro do Instituto Federal. Nós sabemos que o Brasil ele foi o último país a acabar com a escravidão. Porém, após isso, os negros eles não tiveram programas governamentais de reintegração na sociedade, ou seja, eles ficaram marginalizados. E, por isso, há essa grande diferenciação social entre as raças no Brasil. O nosso censo, o IBGE, ele é dividido entre raças, pretos, pardos e indígenas. Então, assim, a gente consegue visualizar melhor essas diferenças sociais entre as raças no Brasil. Nesse sentido, a lei de cotas surgiu após uma ampla discussão e até hoje ainda há muita divergência com relação ao tema, porque ela surgiu para possibilitar justamente essa desracialização de elites intelectuais e econômicas majoritariamente brancas. Lá em Rondônia, por exemplo, os cursos mais elitizados, como medicina, direito, antes das cotas, a gente não via nem alunos negros e muito menos alunos indígenas. Então, eu vejo as cotas como positivas nesse sentido. E aqui eu trago um recorte de alguns dados sobre as cores da desigualdade no Brasil, que é da PNAD contínua, que é uma pesquisa, e ela mostra a taxa de analfabetismo. Ela mostra, na verdade, vários fatores, mas eu trouxe aqui um recorte. Mostra a taxa de desocupação entre as raças, o rendimento médio, a taxa de analfabetismo, e nós vemos que há, sim, uma grande diferença no Brasil entre as raças. E aí, aquelas pessoas que, contra as cotas, dizem que há, sim, democracia racial, que não há racismo no Brasil, porque não houve o apartheid, por exemplo, nosso racismo é diferente, a nossa segregação é diferente. E aí eu trouxe essa imagem que faz uma crítica a essa democracia racial. Então, como que ocorreu essa pesquisa? Primeiro foi uma análise de dados e depois entrevistas semi-estruturadas e a sistematização de informações coletadas na coordenação de registros acadêmicos, ou seja, no Instituto não há divisão. Nós sabemos que há um número X de evasão, porém, esse número X, ele não divide a evasão dos cotistas da evasão dos não cotistas. Então, a gente não tinha essa informação, fica invisível, porque a gente não tinha informação específica do que acontece com o cotista após o ingresso dele. Ele ingressa, tem cotas, tem lei, mas a gente não sabia o que acontecia após isso. Por isso, surgiu essa pesquisa. E aí, a gente descobriu o seguinte, que nesse curso específico que foi estudado, o curso de gestão, só 18% dos alunos que ingressavam concluíam. A gente chama de êxito quando o aluno é certificado. E aí filtramos os dados. Desses alunos cotistas que ingressam no curso, 25% conclui dos alunos cotistas negros, ou seja, pretos e pardos, que ingressam por cotas. E dos demais alunos que não ingressam por cotas, apenas 16%. Então, observem que os cotistas concluem mais que os não cotistas.
apesar da falácia de que, por entrarem por notas mais baixas, talvez, eles não conseguiriam concluir o curso. Então, as entrevistas com os alunos também nos levaram para outro caminho, que o ponto que converge é a necessidade do trabalho com questões raciais sob a perspectiva das filosofias da diferença, onde as diferenças sejam respeitadas e celebradas, ao invés dessa tentativa de anulação ou tolerância, porque há um multiculturalismo bom-mocista, que a gente chama, né? O Veiga Neto chama, que é aquele de vamos tolerar as diferenças, vamos respeitar e tudo mais. Só que os negros, os cotistas que foram entrevistados, eles sentem que isso é insuficiente, que não é tolerar, porque o próprio tolerar, ele carrega em si um binarismo, onde o superior tolera o inferior. Então, não é isso que eles querem muito mais do que isso. É entender, do contexto do pós-colonialismo e tudo mais, a invenção das raças, como que surgiu essa diferenciação. Por que o diferente é o negro? Por que não o diferente é o branco? Ou seja, o olhar europeu e tudo isso, eles querem que isso seja questionado em sala de aula. Então, isso nos levou para o trabalho de questionar e entender a formação das diferenças, respeitando-as, é claro, mas muito mais do que isso, questionando o seu surgimento, como isso aconteceu, de onde veio, e não apenas respeitar e tudo mais como se fosse algo da natureza, porque não é social, é criado. Então, aqui eu trouxe uma citação de Silva que diz: a diferença pode ser construída tanto negativamente, por meio da exclusão ou da marginalização daquelas pessoas que são definidas como outros ou forasteiros, definidas socialmente, porque não há razão biológica para isso. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora. E esse seria o ponto de vista ideal para a sala de aula. Então, o trabalho em sala ele não pode ocultar, é claro, as barbáries e os gritos impiedosos do colonizador, que não pode mascarar a repetição sem emoção e que não pode, tampouco, ordenar, nomear, definir ou fazer congruentes os silêncios, os gestos, os olhares e as palavras do outro. Obrigada.